Feliz Ano Novo! Mas viva o ano velho, os anos velhos. O canal Buenas Ideias entra no ano de 2026, o seu 9º ano de produção de conteúdo, mas bota conteúdo nisso, né? Entrando no túnel do tempo. Para revelar toda a minha coerência, para mostrar que eu venho fazendo o que eu faço há 30 anos. Exatamente, porque há 30 anos, quando eu era jovem, que tez reluzente, bem barbeado, com olhar, o olhar continua assim, instigante, eu gravei para o Banco Real, no tempo que o Banco Real era real e existia, porque né, sabe que esses bancos assim vêm e vão e somem, mas teve, né, um tal Banco Real, aliás, eu tive conta no Banco Real, né, e a tal RBS, no tempo que o Banco Real existia, que a RBS fazia coisa boa, ou seja, faz tempo. Eu fui contratado para fazer um documentário sobre a incrível Colônia do Sacramento, cuja história tu deveria saber toda, né? Especialmente quem vive no sul do Brasil, né? De São Paulo ao Rio Grande do Sul, a história do Brasil está muito ligada à Colônia do Sacramento, que hoje pertence ao maravilhoso Uruguai, onde, aliás, eu estarei no momento em que isso estiver indo ao ar, porque eu não estou aqui, eu estou ali há 30 anos, há 3 décadas, contando para ti, bem pago no caso, né? Porque aqui não pagamento tá assim, né? Mas lá eu fui bem pago para contar a história da Colônia do Sacramento, história que eu vou compartilhar contigo, provando que o ano novo no canal Buenas Ideias tá sempre ligado aos anos velhos, né? Porque a história é um fluxo e quem não sabe de onde veio não pode saber para onde está indo. E embora a gente saiba que está indo para o abismo, pelo menos vem para o abismo comigo, já que eu serei o Virgílio da tua jornada dantesca. Mas ela não vai ser dantesca se tu penetrar comigo nas muralhas da incrível, da maravilhosa Colônia do Sacramento. Aproveita que é férias e vai para o Uruguai visitar Colônia. O Mercosul nasceu ali. É isso aí. Falou. Bom ano para nós. Reedição do livro História Topográfica e Bélica da Nova Colônia do Sacramento, um projeto conjunto do Banco Real e da RBS, vai permitir que os gaúchos tomem conhecimento de um dos textos mais raros e mais importantes da historiografia do Rio Grande do Sul. A fundação de Colônia do Sacramento é a própria origem do Rio Grande 300 anos atrás. Foi exatamente aqui, dentro dessas muralhas, há 313 anos atrás e a quase 1000 quilômetros de distância de suas fronteiras atuais, que o Rio Grande do Sul começou a nascer. Nós estamos na Colônia de Sacramento, erguida às margens do Rio da Prata, quase em frente a Buenos Aires. O Banco Real e a RBS vão exibir uma série de clipes históricos cujo propósito é resgatar a trajetória da Colônia de Sacramento. É uma história de aventura, sangue e heroísmo. Uma história que é parte da própria alma gaúcha. Em junho de 1494, representantes da Espanha e de Portugal reuniram-se na pequena cidade espanhola de Tordesilhas para assinar o tratado que dividiria o mundo em 2. Até o final do século XVII, a vasta área que se estendia do sul de São Paulo até aqui, o Rio da Prata, era terra de ninguém. Os limites do Tratado de Tordesilhas continuavam imprecisos.
Dispostos a aumentar o seu império sul-americano, os portugueses começaram a luta para conquistar a margem esquerda do Rio da Prata. Em Buenos Aires, a 50 quilômetros daqui, os espanhóis estavam prontos para resistir. Em 1º de janeiro de 1680, o então governador do Rio, Dom Manuel Lobo, chega à margem esquerda do Rio da Prata para fundar uma cidade quase em frente a Buenos Aires. 100 anos de conflitos sangrentos e batalhas diplomáticas estavam a ponto de se iniciar. Durante o século XVII, o limite dos impérios de Portugal e Espanha na América permanecia impreciso. Quase 2.000 quilômetros separavam Cananéia, em São Paulo, de Buenos Aires, no Prata, e mantinham afastados também os exércitos das duas coroas. No dia 7 de agosto de 1680, 7 meses após a sua fundação, a colônia de Sacramento foi atacada e destruída pelos espanhóis vindos de Buenos Aires. Foi a primeira de uma longa série de batalhas sangrentas. Foi um massacre que a história registra com o nome de Noite Trágica. 125 portugueses foram mortos e 150 aprisionados. O casal Manuel e Joana Galvão tombou unido, recusando a rendição. E o fundador da colônia, Dom Manuel Lobo, foi levado a ferro para Buenos Aires. A colônia de Sacramento foi atacada e conquistada pela Espanha em 1680, em 1705 e em 1762. Mas aquilo que os portugueses perderam 3 vezes pela força das armas, 3 vezes seria reconquistado na mesa de negociações. A colônia é um símbolo na expansão territorial do Brasil em direção ao sul. E é um símbolo de um novo momento que vive a América do Sul, que é um momento onde se busca não mais delimitar fronteiras, garantir limites, mas superá-los. O plano para a ocupação do litoral sul do Brasil foi urdido em segredo durante quase 100 anos pela coroa portuguesa. A manutenção da colônia de Sacramento só seria possível se uma cidade de apoio fosse fundada nas suas proximidades. Expulsos da colônia de Sacramento pela 3ª vez consecutiva, os portugueses recuaram até a tenebrosa Barra do Rio Grande. Foi aqui, em 1737, que o brigadeiro Silva Paz fundou a primeira cidade no continente de São Pedro. Seria a partir daqui também que os portugueses iniciariam a colonização de todo o território do Rio Grande do Sul. De Laguna a Maldonado, no Uruguai, estende-se a maior costa retilínea do mundo. Não existem portos naturais, nem baías, nem abrigos contra as tempestades tão frequentes na região. Quem percorre esse litoral longo e arenoso ou navega por essas águas perigosas compreende por que a colonização do Rio Grande do Sul só começou 250 anos depois da descoberta do Brasil. Em 1703, o fidalgo Domingos da Filgueira partiu da colônia de Sacramento em direção ao Rio de Janeiro, acompanhado de poucos homens e sem mantimentos. Foi uma longa marcha que durou mais de 3 meses. Mas o roteiro que ele escreveu orientou todos os povoadores que vieram depois e de alguma forma aproximou a colônia de Sacramento do resto do Brasil. De 1680 a 1777, 10 governadores se alternaram no comando da colônia de Sacramento. O mais importante deles foi Antônio Pedro de Vasconcelos, responsável pela transformação de colônia num temível entreposto comercial e militar. Durante os 27 anos do governo Vasconcelos, de 1722 a 1749, vários melhoramentos foram feitos na colônia de Sacramento. Entre eles, o traçado das primeiras ruas, a construção da Praça Maior e as obras no porto, que rivalizava com Buenos Aires. O solo, as ruínas e as muralhas de Sacramento contam uma história épica e sangrenta. Muito do que se passou aqui pode ser recuperado através das escavações arqueológicas que o governo uruguaio vem patrocinando desde os anos 80. A nossa intenção é deixar, pelo menos, demonstrada qual era a linha das antigas construções militares externas, a muralha de proteção da antiga colônia de Sacramento. A fundação da colônia de Sacramento mudou totalmente a vida da região do Rio da Prata. O difícil agora vai ser conseguir fazer escavações completas, porque, claro, a construção contemporânea da colônia tem sido feita muitas vezes por cima e às vezes até aproveitando até a base
que significavam aquelas muralhas tão fortes, como cimentação de construções mais modernas. Mas nem nas Molucas, nem nas Ilhas da Especiaria, que foram as causantes de toda essa situação histórica, houve uma luta de 100 anos, como houve aqui na Colônia do Sacramento. Deu lugar a uma chamada panindéria, que era um comércio dos homens, mesmo além dos propósitos dos governantes. Isso eu acho que é uma lição muito grande que nós temos que tomar hoje em dia para continuar nesse mesmo espírito, nos encontrando. Três vezes conquistada, 3 vezes reconstruída, 3 vezes portuguesa, 3 vezes espanhola. A colônia de Sacramento, cidade que deu origem ao Rio Grande do Sul, fica hoje em território uruguaio. Hoje é como se Colônia estivesse parada no tempo, mas boa parte de sua movimentada trajetória poderá ser recuperada graças à edição do livro História Topográfica e Bélica da Nova Colônia do Sacramento, escrito no século XVIII por Simão Pereira de Sá. O livro está sendo lançado agora pelo Banco Real e pela RBS, num projeto fundamental para o reencontro das raízes do Mercosul. Resgatando o Sacramento, um projeto do Banco Real e da RBS.